Deixa eu chamar para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. O Gustavo Conde, linguista, jornalista, comunicador, participa sempre às quartas aqui com a gente. Oi, Conde, como você tá? Tudo bem por aí? Thalita Galli, que prazer falar contigo. Saudações democráticas a todos os internautas, aqui o público da TVT maravilhoso. E que linda edição do depoimento do Witzel aqui que vocês fizeram, parabéns. E que clima quente, que impressionante. Vamos falar disso um pouco, né, Não Thalita? é? Trabalho da Cissa Soriano aqui, nossa editora, escritora, chefe, e ela que manda muito bem nesse resumão. Deu para entender bem o que foi, então, essa manhã bastante quente ali na CPI. Agora, acho que é importante a gente trazer um pouquinho sobre esse passado, inclusive, de Witzel, né? Porque, vamos começar, na verdade, trazendo esse detalhe importante, que Witzel ele foi convocado a partir de um desejo da base governista, inclusive, né? Essa base de apoio a Bolsonaro que quis trazer governadores e o nome de Witzel entrou como ex-governador do Rio de Janeiro. E daí foi um tiro no pé, né? Porque Witzel chegou aí ali na CPI atirando contra o governo Bolsonaro de forma bem enfática, né? E ele traz essa denúncia de que o afastamento dele do cargo aconteceu porque ele mandou investigar o assassinato de Marielle Franco. E daí, inclusive, o presidente Bolsonaro teria envolvimento com esses mandantes do crime, enfim. Mas a gente tem que lembrar que Witzel ele não mandou investigar, não. Na verdade, ele virou governador, depois de ter quebrado, inclusive, aquela placa com o nome de Marielle Franco, se tornou ainda mais conhecido por esse ato, e depois se tornou governador, então. A gente sabe também que ele rompeu com o governo Bolsonaro, na verdade, o governo Bolsonaro rompeu com ele quando Witzel manifestou o desejo de concorrer à presidência. E daí houve esse rompimento por conta dessa definição política ali de Witzel. Então, assim, é preciso entender muito bem que Witzel sempre fez parte desses esquemas do governo Bolsonaro, né? Quando ele critica a milícia que está ali rondando o governo Bolsonaro, ele sempre fez parte desse grupo, desse bando. Eu sempre lembro do Gilberto Maringoni falando desse bando que forma o governo Bolsonaro. E daí ele foi expulso, e agora ele resolve contra-atacar e faz a CPI de palco, né, para isso. Não tem palco melhor nesse momento que todos os olhos estão voltados para essa CPI. Então eu queria saber o que você achou dessa postura de Witzel. Tinha gente que, inclusive, apostava que ele não se entregaria tanto porque corre risco de vida, como ele mesmo coloca, né? Como que você viu essas declarações de Witzel à CPI, Conde? Thalita, bombásticas, assim, finalmente a gente tem uma pauta bombástica, a gente pode usar essa palavra, né? Porque a gente vê uma certa letargia aí nos veículos, né? Porque é tanto absurdo que quando os absurdos se sucedem, a gente não se impressiona mais com nenhum deles. Mas essas declarações do Witzel realmente são bombásticas. Por quê? Bom, primeira coisa, briga de milícia, né? Briga de miliciano é uma coisa violenta, né? Bolsonaro, Witzel, né? Flávio Bolsonaro, a família do Bolsonaro, essa coisa dele trazer o assassinato, a execução da Marielle Franco para a cena. Quer dizer, por isso que o Flávio Bolsonaro ficou enlouquecido ali nessa sessão. E é por isso que essa sessão fechada, que vai acontecer nos próximos dias, talvez, vai ser uma coisa muito forte, porque ali a gente já percebeu que o Witzel não vai economizar. Ele não tem medo. Ele disse: eu não sou porteiro. Aquele porteiro lá do condomínio Barras, né? Barras, não sei de onde, que se escondeu, não aceitou nem proteção, descrições ali relatadas pelo próprio Witzel. Então, Thalita, é realmente impressionante. Hoje é um dia curioso, tiro no pé, como você falou, a base governista que quis convocar os governadores. Eu calculei que isso poderia acontecer, mas eu não pude deixar meu ceticismo de lado no andamento da CPI, como a gente já falou aqui em alguns momentos, que a gente percebia, inclusive você também percebia isso, uma desorientação, né, nas arguições dos senadores e tal. Agora, a realidade é mais forte do que, digamos, as próprias intenções dos senadores, enfim, das questões de marketing embutida aí na CPI. Eu queria só acrescentar uma questão que para mim é muito cara, que é uma questão do mundo da análise do discurso, que a gente sempre comenta aqui. Você também gosta desse universo do estudo da linguagem. O Witzel, Thalita,
é a prova, né, viva para todos os pesquisadores de discurso, de linguagem, né? Ele saiu de uma posição ideológico-discursiva e migrou para exatamente o oposto. Agora ele está dizendo as coisas que todos nós gostaríamos de dizer, no sentido de relatar os crimes que o Bolsonaro cometeu no Rio de Janeiro, no passado, no presente e no futuro. E ele era um aliado anterior, se elegeu por isso, né? Então, é a mobilidade ideológica. Não tem mobilidade urbana, mobilidade social, tem também a mobilidade ideológica, a mobilidade do discurso. Então, e nesse momento o Brasil está num terreno bastante movediço. Todo mundo, né, desfiliações partidárias, né, o discurso vai se realocando, se reposicionando, e hoje, para um estudioso da linguagem, foi uma espécie assim, sabe quando um físico acha uma supernova no céu, né? Consegue localizar uma galáxia nova? É a mesma coisa assim para o estudioso da linguagem, quer dizer, ver o Witzel desabitar completamente uma posição ideológica e ir para outra. Embora a gente saiba que tem hipocrisia e que tem cinismo no meio de tudo isso, não tem problema nenhum. Mas o fato material é esse. Sensacional. Existe essa análise de que Bolsonaro mexeu com esse eixo político, né? Não é mais um lado e outro. Bolsonaro vai para essa extrema-direita fascista, então todos que querem, de alguma forma, se descolar desse fascismo agora ficam nesse meio de campo, transitando aí nesse limbo. Eu vou já falar mais sobre esse caso, sobre essa sessão da CPI da Covid com o Fernando Brito, editor do Tijolaço, mas antes disso eu queria chamar aqui o Brasil em Construção. Você conversa hoje, agora daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, com Orlando Guillon. Fala um pouquinho pra gente, Conde, o que vai ser essa conversa? Dá um spoiler do que vai ser a conversa. O Guillon, que deve estar ligadíssimo também na CPI, provavelmente vamos conversar também sobre o Guillon, que é do Rio de Janeiro, ativista do PT do Rio de Janeiro, da Frente Brasil Popular, do coletivo Fernando Santa Cruz. A gente vai falar também sobre uma semana em que a gente vai comemorar o Dia Internacional em Defesa das Vítimas de Tortura no dia 26, né, de junho. E o Guillon é um ativista dessa bandeira, e nós vamos falar também das questões de tortura no Brasil. Ele também é do movimento de torcedores e torcedoras pela democracia, do Fórum Nacional pela Redemocratização da Comunicação e colaborador do portal Favelas, que é um trabalho muito bacana que o Guillon desenvolve no Rio de Janeiro. Então a gente vai conversar, basicamente, Thalita, e vamos destacar profundamente o 19J, o dia de mobilização que está chegando aí nesse próximo sábado. O Guillon está profundamente envolvido com isso também. É um momento, inclusive a própria Rede Brasil Atual, né, a TVT, tem dado informações muito quentes, importantes, sobre o 19J, de que muitas cidades já declararam que vão estar presentes nessa manifestação. Eu acho que é uma semana positiva, digamos assim, para a defesa da democracia, com todas essas questões, né? O Bolsonaro, incrível, ele consegue se reposicionar os tentáculos dele, vai de novo, faz a motociata, esfrega na nossa cara que não está nem aí para nenhum tipo de desespero do brasileiro que está passando fome, está desempregado, está morando na rua. Mas nós vamos assim, né? Aos poucos tentando ocupar esses espaços. Então eu convido todos que estão nos assistindo aqui nesse momento para assistir o Brasil em Construção logo mais às 17 horas com o meu querido amigo Orlando Guillon, desculpa. O Fernando é o Fernando Brito, que vai dar entrevista para você daqui a pouco, né, Thalita? Nossa, que bacana, vai estar quentíssimo, né? Porque, de fato, acho que essa CPI vai ser discutida durante todo o dia e com o 19J também importantíssimo para falar sobre isso também. Conde, muito obrigada mais uma vez, um beijo enorme para você e bom programa daqui a pouco, então. Super beijo.